saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Queria fazê-lo com um texto que recorrentemente eu preciso de o trazer ao meu coração, à minha mente. O apóstolo Paulo, no fim da carta que escreve aos Gálatas, depois de tratar alguns assuntos difíceis, ele termina dizendo: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Longe de nós ter qualquer outra coisa nesta manhã, na nossa vida, todos os dias, a não ser Cristo e Cristo crucificado. Ele é a razão da nossa fé, Ele é a razão de nós estarmos aqui, Ele é o alicerce da nossa caminhada, Ele é a razão da nossa fé. Então hoje estamos aqui juntos mais uma vez para o louvar, para o adorar, para o celebrar. Então isto é um privilégio. Saudar a todos com a graça e a paz, aqueles que nos visitam pela primeira vez, uma outra cara nova, são todos bem-vindos. Esta é a família que aqui se reúne, são todos muito bem-vindos e sempre gostamos também de celebrar, já agora para quem nos visita e querendo, lá atrás os nossos recepcionistas têm alguma informação sobre a igreja e se desejarem deixar também a vossa informação para caminharmos juntos também, façam-no, porque será privilégio podermos fazê-lo. Sempre lembramos também com gratidão ao Senhor os nossos aniversariantes e esta semana temos 2 aniversariantes. O irmão Flávio, que eu creio que não está, o irmão Flávio não está. Está doente? Não está, ok, mas não está. E a irmã Maria dos Anjos Costa, que também não está, já bem mais limitada na sua mobilidade, mas também celebrou mais o aniversário esta semana. Por cada um deles nós agradecemos ao Senhor e lembramos com gratidão aquilo que o Senhor nos vai abençoando também dia após dia com a sua bondade, a sua graça. Os irmãos, não sei se foi por terem dormido mais uma hora, estão um pouco assim sérios demais. Se calhar dormir demais não nos faz bem. Olha, o irmão Flávio chegou agora. Acabámos de agradecer pelo mais um aniversário, irmão Flávio. Ok. Mas os irmãos estão muito sérios, mas se calhar dormir mais uma hora não vos fez bem. Eu espero que por causa de tudo aquilo que lembrei há pouco naquele versículo, nós estejamos de facto com o nosso coração no sítio certo. E o motivo de gratidão, de alegria, será sempre Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como igreja, vamos tendo a dinâmica da igreja a funcionar, as diversas áreas da vida da igreja, e lembrar que à quarta-feira temos o nosso tempo de estudo bíblico. Continuamos um tempo muito, muito especial de estudar, ainda estamos a estudar os encontros do Senhor Jesus. Estamos a terminar esta jornada, mas tem sido muito abençoador e um tempo também de oração. Todos naturalmente estão convidados a poderem usufruir deste tempo. A União de Homens, como falámos a semana passada, não esteve a sua reunião a semana passada, tem na próxima terça-feira. E esta terça-feira a reunião será na casa da família Barata. A família Barata mora mesmo aqui ao lado, portanto é a família que mora mais perto aqui das instalações da igreja. Então, 20 e 30, aqui, bem aqui ao lado, todos os homens são muito bem-vindos para a reunião da União de Homens. E, por favor, aproveitem, é um tempo também de partilha, de estudo bíblico e de oração. A porta continua aberta. Não esta sim também continua, mas a nossa loja social continua aberta e tem tido muita afluência, desafios estão aí a aparecer, obviamente, mas estamos gratos ao Senhor por podermos estar a cumprir os propósitos para o qual o Senhor nos deu este ministério e por isso, por favor, continuem a orar. E aqui à frente está a listazinha para os voluntários do mês de novembro, certo, Lídia? Ok? E todos estão convidados, convocados para podendo, e tendo alguma dúvida, alguma questão, alguma oferta, por favor falem com a Lídia, que certamente vamos poder incluir em todo este trabalho que o Senhor nos tem permitido realizar. E por causa disso, a nossa cesta solidária também está a ter mais exigências. A nossa cesta solidária tem mais solicitações. A nossa lista de necessidades está lá atrás, no placar, naquele cartaz verde. Os irmãos podem tirar as etiquetazinhas que lá estão e trazer os bens alimentares, porque uma porta
porta aberta também nos expõe a outras necessidades e temos tido mais solicitações. Por favor, querendo e podendo, e o Senhor colocando no vosso coração, desta forma poder servir e assim abençoar aqueles que se aproximam de nós. Logo à tarde, os irmãos membros de igreja, por favor, já tínhamos lembrado a semana passada, estão convocados para um culto administrativo. Temos alguns assuntos para tratar, também prestação de contas. Então, às 16 horas, a partir das 16 horas, temos aqui este tempo também de culto e de celebração, porque faz parte também da vida da igreja. Como faz parte da vida da igreja, nós caminhamos e sermos dependentes da oração, oramos uns pelos outros. Aqui há umas boas semanas atrás, tivemos aqui um grupo muito simpático à frente, no início do ano escolar. Tivemos um grupo muito bonito de estudantes, professores, estudantes das mais diversas níveis de estudo, e entretanto o período começou, não é? O período de estudo começou, e então normalmente para esta fase é uma altura em que há muitos exames, há muito trabalho para os alunos e para os professores também, porque temos cá professores, não é? Mas para os alunos, e certamente são semanas de grande desafio, precisamos de orar por eles, para que o Senhor continue a abençoar, a derramar graça sobre as suas vidas, que eles possam ser sal e luz lá naqueles lugares, mas que possam também cumprir aquilo que o Senhor tem dado como trabalho, como missão neste momento das suas vidas, que é estudarem e é poderem ser usados ali naqueles lugares. Então vamos orar pelos nossos estudantes, vamos orar pela nossa nação também, os projetos missionários nos quais estamos envolvidos, vamos pontualmente dando notícias. Um dos projetos missionários que nós estamos envolvidos diretamente é em Mora, no Alentejo, com a família do Paulo e da Sininha. Por favor, orem por eles. O campo missionário do Alentejo é um desafio enorme. Por favor, orem por aquele campo missionário. E um outro, pelo qual nós também sempre lembramos, e sou só agora hoje a lembrar estes dois, obviamente os outros também, mas um outro campo missionário que nós temos estado envolvidos, São Tomé e Príncipe. A semana passada veio de lá a equipa que esteve a servir uns dias lá. Os desafios são enormes, alguns deles agravam-se em termos de algumas necessidades do trabalho ali, da população. Precisamos continuar a orar por tudo aquilo que o Senhor ainda está e vai fazer ali naquele lugar. Por favor, orem por São Tomé e Príncipe e pelo investimento que o Senhor também nos tem permitido fazer ali naquele lugar, abençoando vidas, abençoando crianças. Que o Senhor continue a fazer essa obra. Mas depois, olhando uns para os outros, amados, eu continuo a achar que os irmãos estão muito sérios hoje. Se calhar temos mais motivos para orar uns pelos outros, não é? Nós vamos ficar de pé e vamos olhar à nossa volta e vamos ver caras, vamos ver corações, vamos ver vidas. Alguns de nós habitualmente não vemos, não é? Precisamos de nos cuidar em oração, precisamos de não só neste momento aqui, mas a cada dia da semana ir orando. A lista dos nossos irmãos com problemas e dificuldades de saúde é enorme também. Precisamos continuar a lembrá-los nas nossas orações para que o Senhor continue a cuidar, a abençoar, derramar graça sobre as suas vidas. E por isso as razões pelas quais nós precisamos de orar são inúmeras. Vamos fazê-lo nesta hora. Vamos voltar o nosso coração para o Senhor. Este é um dia especial. Eu espero que tenham já percebido desde aquilo que foi anunciado a semana passada e que já vem sido anunciado há alguns dias. Hoje estamos focados em Escola Bíblica Dominical. Ontem tivemos aqui um grupo muito simpático, foi um tempo muito abençoado. Vamos hoje pensar, celebrar, agradecer a Deus por podermos ser parte da melhor escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Agradecer ao Senhor pela palavra, como ela é transformadora para as nossas vidas. Então, tudo isto razões mais do que suficientes para irmos ao Senhor com gratidão e podê-lo fazer com o nosso coração bem reconhecido por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, nós estamos na Tua presença e mais uma vez queremos fazê-lo com toda a gratidão. Queremos voltar o nosso coração para Ti. A nossa primeira palavra é de gratidão, é de louvor, é de adoração. Tu és um Deus maravilhoso. Estarmos aqui reunidos como Teu povo para Te cultuar é motivo do nosso reconhecimento. Saber que isto só é possível porque o Teu amor não tem limites. O Teu amor expressou-se de uma forma única. Tu entregaste o Teu próprio Filho por nós e por isso aqui estamos nesta manhã para Te louvar, para Te agradecer, para Te adorar, para Te celebrar. Pai, eu peço-te que Tu recebas a nossa adoração, o nosso louvor, que Tu possas cuidar dos nossos corações e que em tudo, ó Pai, em tudo, nós possamos estar de corações gratos, reconhecendo quem Tu és.
Ó Pai, nesta hora, naturalmente, fazemos-lo com gratidão, também com intercessão. Tu conheces os nossos corações, Tu conheces tão bem como estamos aqui. Por favor, Pai, através da ação do Teu Santo Espírito, toca, fala, cuida das nossas vidas. Entregamos aos Teus cuidados aqueles que estão doentes. Alguns não podem estar aqui, derrama sobre eles a Tua graça. Mas temos alguns irmãos aqui que estão doentes. Ó Pai, cuida dos seus corações, cuida dos seus corpos, abençoa as suas vidas. Pai, nós oramos, Pai querido, com gratidão pela vida daqueles que Tu tens abençoado com mais um ano de vida. Somos gratos pela vida de cada um deles. Continuas a renovar a Tua bênção e a Tua graça sobre cada um de nós. Pai, oramos pela Tua igreja neste lugar. Oramos porque Tu nos tens dado o privilégio de ser igreja, nos tens dado esta responsabilidade. Usa-nos, Pai, de acordo com a Tua vontade. Ó Pai, abençoa cada família aqui presente, abençoa de uma forma particular os nossos estudantes que nesta época têm desafios tão grandes, derrama sobre eles a Tua graça, usa, abençoa a vida de cada um deles, em cada escola, os professores, aqueles que servem nas escolas. Ó Pai, abençoa aquele lugar e abençoa a vida dos nossos queridos que ali estão. Ó Pai, continua a estar connosco. Queremos celebrar-te, queremos te agradecer porque podemos ter a Tua palavra, ela que é alimento, ela que é o sustento da nossa vida. Queremos, Pai, te agradecer pelo privilégio de a ter e de poder estudar. E hoje queremos, de uma forma tão particular, lembrar isso e agradecer-te isso. Por isso, Pai, recebe a nossa gratidão também por esse motivo. Pai, mais uma vez, nos expomos ao Teu cuidado, na total dependência da Tua soberana vontade e intervenção sobre as nossas vidas. Ó Pai, nós Te adoramos, nós Te celebramos nesta manhã e tudo isto porque o Teu amor sem limites na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo nos tocou, nos transformou e por isso aqui estamos. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados e eu vou passar a palavra ao irmão Carlos, que nos vai dar continuidade ao tempo. Escola Dominical. Há uma escola bendita, onde se aprende a verdade. Traz mensagem inaudita da graça e da liberdade. Nesta escola conhecemos o que fizeram os heróis, cujas vidas, bem sabemos, são para nós como faróis. Vidas como a de Sansão, de Moisés ou de Josué, que nos falam no coração e nos incitam à fé. Uma história tão bonita é do jovem Daniel, de Ruth, a Moabita, e do justo irmão Abel. Também temos a história do puro e manso José, cujo exemplo na memória nos mantém sempre de pé. Uma vida bem formada, sempre nela se adivinha, de Dorcas a bem amada e de Esther a rainha. Vidas assim consagradas para a Deus Pai servir. Muitas mais nos são mostradas, são exemplos a seguir. Nesta escola, assim se aprende a Jesus sempre a amar. Quem não vem se arrepende, a Deus não vir agradar. Esta escola recebe a todos com amor e alegria, ensina a palavra de Deus e a vivê-la no dia a dia. Bom dia, irmãos. É desta escola que nós estamos a falar, não é? É esta escola que nós queremos, neste dia, virar o nosso foco para ela e agradecer a Deus também por ela. Nós, durante este ano, o pastor, quando veio à frente, trouxe a Bíblia e eu também não me esqueci de trazer a Bíblia. Está aqui. Está aqui. E tem umas perguntinhas daqui a um bocado para os irmãos. Mas durante este ano, nós temos um tema, um versículo e um hino. O nosso tema qual é? Eu gostaria que os irmãos o pudessem recitar. Eu julgo que ele está ali projetado, não é? Descobrindo
as maravilhas da lei de Deus, não é? Desta lei que em poesia, que outros observaram, como a irmã Lina pôde cantar, e que dominicalmente nós aqui estamos para aprender destas verdades. E este tema está baseado no livro dos Salmos, o Salmo número 19, versículo 18. O que é que diz? Desvenda, tira a venda, tira os óculos que te impedem de ver, não é? Para que veja as maravilhas da tua lei. E o hino que nós costumamos cantar durante este ano, já o cantamos algumas vezes, a Inês vai nos ajudar aqui no cântico e vamos ficar de pé. E vamos ter em atenção que este hino vai nos dizer que esta escola ensina, esta escola treina para alguém depois poder usar. Quem é? Deus é que nos vai usar, não é? Deus é que nos vai usar. A escola ensina, treina, capacita, não é? Para depois sermos usados por Ele na sua obra. Então vamos cantar este hino. Sentar-se, irmãos. Ontem nós tivemos aqui, como estava no nosso boletim do mês de outubro, este era um fim de semana especial, fim de semana com um foco na Escola Bíblica Dominical. Ontem tivemos uma atividade, não vieram todos os alunos, muito longe disso, não é? Mas éramos aí uns 26, não sei se o pastor contou, eu parece à volta de uns 26, 27, mais ou menos, não é? Mas por não sermos tantos como os que estamos aqui, não deixou de ser interessante, não é? Tivemos a oportunidade de ter uns jogos orientados ali pelo Gabriel, tivemos também destreza bíblica, ir à procura de determinados livros, capítulos e versículos que eram ditos,
tivemos conhecimento bíblico, tivemos um lanche, até tivemos um café. Não sei se alguém tomou café, mas foi essa a designação, um café com perguntas. As perguntas não foram muitas, mas houve pelo menos umas 3 ou 4 perguntas, e bem interessantes. E, portanto, isto nos motiva a que, noutras oportunidades, possamos estar também aqui. E eu agora, para que não sejam só aqueles que estiveram ontem, que responderam a algumas perguntas, eu gostaria aqui da Bíblia de fazer aqui umas 2 ou 3 perguntas. E eu sei que alguns irmãos, aqueles que sabem, vão levantar a mão. E eu depois vou escolher um para responder, não é? Porque eu imagino que há muitos que vão levantar a mão. Quantos livros tem a Bíblia? Mas era primeiro, era para levantar. Sabem como numa escola há sempre aqueles que vão logo à frente para responder, não é? E nós estamos na escola dominical. E já agora, por falar, estamos na escola dominical, daqui a pouco, já a seguir, nós vamos ter participações da escola. Os irmãos, como numa escola qualquer, quando se manda fazer qualquer trabalho, aquilo não sai tudo na perfeição, não é? Há sempre alguns deslizes. E é aqui, as diversas classes vão aqui trazer a sua participação, e é natural, mas com o objetivo, estamos a trabalhar para quem? Deus. Para o Senhor, não é? Estamos a trabalhar para o Senhor. Então, 66 livros. Quantos livros no Velho Testamento? 39. Para a rua. Aqueles alunos, o irmão Orlando que foi professor, e há outros professores aqui, não é muito diferente, não é? Não é muito diferente de uma outra escola. E quantos livros no Novo Testamento? 27. Agora, se calhar, vai complicar um bocadinho mais. Em que língua foi escrito... Ou não, esta ainda não é. Em que língua foi escrito o Velho Testamento? Hebraico. Sim, senhora. E o Novo Testamento? Vê-se grego, não é? Vê-se grego. Muito bem. Qual é o menor versículo da Bíblia? Olha, só tem 9 letras. Um versículo só com 9 letras. E faz parte do Decálogo. É Êxodo, desculpem lá se os irmãos não sabem, Êxodo 20, 13, que diz: não matarás. São 9 letras mesmo. E o versículo mais longo da Bíblia? Eu ouvi ali uma irmã dizer Salmos, mas isso é o capítulo mais longo, não é? É o 119, não é? O versículo mais longo, o maior versículo da Bíblia. Olha, encontra-se no Velho Testamento também, como o mais curto, encontra-se no Velho Testamento. Não querem arriscar? Quem? A Madalena sabe? A Sara. Esther 8, 9. E tem 392 letras. Podem lá ir conferir e contá-las todas, que é isso. Já agora, 2 últimas perguntas. Qual é o tema, qual é a mensagem do Velho Testamento?
qual é a mensagem que o Velho Testamento enfatiza? A Emma. Jesus virá. Exatamente. E qual é a mensagem do Novo Testamento? Qual é? É o contrário. Jesus já veio, não é? Jesus já veio. Ok. Então agora vamos para as nossas classes. Temos aqui algumas participações. Vamos começar pela classe das crianças, depois júniores adolescentes, depois jovens, depois adultos com a participação da Lídia, porque a classe é tão grande, se vinham, podem cá todos vir à frente e cantar, não é? Então, vamos lá. Só tem o Arthur. Ei, tantos pequeninos e hoje só está um. Aqui. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Me habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E hoje não temos cá a Nono, que é outra menina, mas ela deixou uma gravação para nós. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e a minha lançamento as águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Pelo amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Hoje minha cabeça com óleo, meu pai se transborda. É certamente tua vontade e tua misericórdia seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Salmos 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu mando um beijinho para todo mundo do Tropical. Vem pra? Vem Para aí, beijo. para EBD. Então agora... Vai já para a frente com ele. Ainda vão cantar. Ainda não fazemos gestos, mas todos só fazemos gestos também. Lê a Bíblia e faz uma oração, faz uma oração, faz uma oração. Lê a Bíblia e faz uma oração se quiseres crescer, se quiseres
Agora são os nossos júniores e adolescentes. As duas classes estão em conjunto. Bom, nós não foi combinado, as crianças andaram a estudar, a decorar o Salmo 23 e sem combinarmos, nós também decorámos o Salmo 23 no mês de setembro até agora. Claro, os maiores têm direito e obrigação de decorar mais, em menos tempo, não é? Portanto, assim, não vou pedir a uma por uma, eu fiz uma versão para não confundir. Então elas vão dizer todas o Salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz restos, guia-me mansamente em águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me às veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por longos dias da minha vida e habitarei por casa do Senhor por longos dias. Os adolescentes não estavam a treinar nada de cor, mas nas últimas semanas estivemos a iniciar o estudo em Romanos. Então nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1 de Romanos. É meu dever ir até junto de todos, civilizados ou não civilizados, sábios ou ignorantes. Daí o meu grande desejo de anunciar o Evangelho também a vós em Roma. Não me envergonho do Evangelho, ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Nele se revela a justiça de Deus por meio da fé, como está escrito, aquele que é justo pela fé viverá. Este coro cantava em Jovenzinha em Angola, dos livrinhos da APEC. Não estava a letra com razão. Com razão. Agora duro, não sei se a escola dominical eu vou, são horas já, venho ouvir de Cristo que nos amou, venha já, oh venha já, quero ser pontual, oh vamos estudar,
Podem sentar. Agora temos os nossos jovens. Eles estão por aí, não estão? Bom, o nosso versículo se encontra no Salmo 119, no verso 9. 3, 2, 1. De que maneira poderá o jovem guardar o seu caminho, observando segundo a tua palavra? E de que maneira nós podemos observar melhor a palavra do Senhor? Indo à EBD. Na escola Indo à escola dominical. Nós também queríamos convidar a Ana Miguel, que ela fez um poema. Queria que ela recitasse o poema dela para nós. Ana, vem. Todos os domingos de manhã, quer faça chuva, frio ou sol, crianças, adolescentes, jovens, adultos, reúnem-se para aprender sobre Deus. Ele traz sabedoria aos professores e abre os corações dos alunos. Que Deus maravilhoso nós seguimos! Em cada aula há sempre algo a aprender. Aprendemos a ser exemplo na escola e no trabalho. Aprofundamos conhecimentos bíblicos, com o objetivo da Bíblia melhor compreender. Mas algo que se destaca é a sensação de que o tema da lição ressoa com alguma batalha que enfrentamos no dia a dia. Porquê? Porque nos ajuda a pensar de forma mais clara sobre a situação, faz-nos observá-la com outra perspectiva, faz-nos ter esperança na busca pela solução e faz-nos agradecer a Deus por ter comunicado connosco de uma maneira especial. Por isso, se queres crescer na fé e perseverar com determinação no caminho de Deus, vem à IBD, não te vais arrepender. Amém, irmãos? Amém. Amém. Se eu pedisse à classe de adultos que estamos aqui, íamos atropelar aqui assim à frente todos, não é? Então, vamos personalizar a nossa participação com a intervenção da Lídia, mas vamos sentir a responsabilidade de sermos alunos da escola dominical que nos fala acerca deste amor do nosso Deus. O amor de Deus. Um dia o meu olhar divagou bem atento, procurando encontrar o doce sentimento a que chamamos amor, e cujos efeitos seus são de raro valor, porquanto a fonte é Deus. E assim, no encanto das coisas já formadas, descobri que a alegria e o pranto vivem de mão dadas, que a saúde e a doença, o bem e o pecado, réus da mesma sentença, moravam lado a lado. Vi o amor da mulher no cuidado extremoso, na casa, na colher, nas roupas do esposo. Atuava com valor, tudo com ardor fulgia, e sem aquele amor a casa era vazia. Vi o amor nascente num par de namorados que se olham largamente e se afagam elevados. Tecem sonhos com os dedos, constroem com o olhar, e nem barreiras, nem medos os podem dominar. Vi o amor de mãe no filho que amamenta e acende um sol também na tarde pardacenta, iluminando o escuro na noite fria e triste, com o amor mais puro
que cá na terra existe. Vi o amor leal dos amigos contritos que ultrapassam o vale dos medos e conflitos, dando as suas vidas ajudas no momento, sempre de mãos estendidas, na dor, no sofrimento. E até nos animais eu vi todos os dias os elos fraternais, o amor pelas suas crias, dando-lhes ternura, abrigo e mesmo a todo o custo as livram do perigo e as defendem do susto. Na natureza então eu vi coisas de encantar, a força de um vulcão e a calma do luar. Brilhava com fulgor o sol nos raios seus. Em tudo eu vi o amor que vem de Deus. Mas do monte singelo ao lago calmo e vario, vi o quadro mais belo, pintado no Calvário. Sobre o céu carregado, erguia-se uma cruz e nela, trespassado, o corpo de Jesus. O sangue que jorrava de tanta maldição aos pecadores dava alívio e salvação. E vi que entre o melhor que existe na terra e céu, não há amor maior que o amor que vem de Deus. E é deste amor que todos os dias falamos, abordando muitos temas, não é? Na nossa escola dominical, na classe das crianças, até à classe dos adultos, falamos desta realidade. E agora vamos ficar de pé, já estão há muito tempo sentados, aqueles que entretanto não se foram levantando, e vamos cantar um hino, que é o hino que tem por título Escola Dominical. E depois, eu gostaria de fazer aqui o hino começa findando a semana, o domingo logo vem, e para nós, crianças. Eu gostaria que fossem as crianças maiores e um bocadinho menores, porque se for só uma ou duas, mas todos os júniores e as crianças fazem a primeira quadra que fala de crianças, depois dos adolescentes, depois temos os jovens, e quando for assim, depois todos se calam e ficam apenas os jovens, ficam as crianças, e quando for os adultos também vai chegar a sua vez. Vamos lá? Vamos tentar. Já há muito tempo que não cantamos, já foi cantado cá, mas há muito tempo que não cantamos este hino. Ele tem histórias lindas para escutar, hinos e corinhos para cantar. Eis porque devemos sempre eu e você frequentarmos felizes nossa EBD. Também adolescentes nós podemos compreender porque tão grande amor nos conseguimos ser. A caminho a nos amparar, interesse e amor a nos guardar, e assim felizes sempre eu e você seguimos com família em nossa EBD. Ciladas ardilosas buscam jovens afastar, mas Cristo e seus ensinos seu amor nos vem guardar, firmes, fortes, prontos a lutar. Nada pode nos desanimar, e ao mundo inimigo sempre eu e você vamos desprezar se amarmos EBD. Unidos pelo amor à escola vamos nós cantar, adultos gratos ao Senhor.
tivemos a cantar e a fazer uma promessa, vindo todos os domingos. Podem se sentar e vamos ter, antes de escutarmos a mensagem desta manhã, vamos ter uma palavra de oração. Eu vou pedir à Marta Costa para nos vir aqui à frente. Ela é professora da nossa escola dominical, como há outros professores da escola dominical, e vamos pedir ao Senhor para que o Senhor use e capacite a cada professor nas suas classes, desde as crianças, júniores, adolescentes, jovens e adultos, para que o Senhor lhe dê da sua sabedoria para ensinar sobre o amor de Deus. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por mais um dia que Tu nos concedes, Senhor. Graças Te damos também porque podemos estar na Tua casa e porque escolhemos vir à Tua casa, Senhor. Agradecemos-Te, Senhor, por tudo o que Tu tens feito aqui na Tua casa, em cada uma das classes, começando desde os tão pequeninos, Senhor, aquele pequenino a saber de cor todos aqueles versículos, Senhor. Agradecemos-te por tudo o que tens feito, pela vida de cada um que Tu tens usado para levar a palavra, Senhor, desde tenra idade, Senhor. Agradecemos-te, Senhor, também pela sabedoria e pelo desejo que tens colocado em cada coração, Senhor, desde cedo, Senhor, se ensinar a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, porque cada um de nós e cada um de nós, professores e alunos e restantes irmãos, no nosso local de trabalho, podemos dar o nosso testemunho, Senhor. Agradeço-te, Senhor, também por onde estou e por onde passo, e tenho também uma outra aluna, Senhor, que também frequenta, Senhor, a Tua palavra na escola, a religião evangélica, Senhor, que Tu possas continuar a criar e a espalhar a semente, Senhor, e que a Tua palavra possa crescer também mesmo no ensino, Senhor, público, como aos poucos se tem vindo a observar. Que Tu possas continuar a trabalhar em cada um de nós, possas transformar, possas afastar muitas vezes quando somos tentados pelo inimigo, Senhor. Porque apesar de sermos crentes, nós sabemos, Senhor, a Tua palavra, mas algumas das vezes o inimigo tenta cercar-nos, Senhor. Rodeia-nos, Senhor, com os Teus anjos, reveste-nos com a Tua armadura, para que possamos sair vitoriosos. No nome de Jesus. Amém. Então, e agora nós vamos ter o nosso irmão Lincoln. Ele hoje, Lincoln. Ele hoje é o convidado para compartilhar connosco a palavra de Deus sobre os alicerces da Escola Bíblica Dominical. Julgo que ele dispensa a apresentação. Obrigado. Bom dia, meus irmãos. É com muita alegria que a gente vem hoje para trazer um pouco da palavra do Senhor, para analisar o que a Bíblia nos ensina, principalmente num dia que é especial de EBD. Mas um dia que eu fiquei um pouco chateado, confesso. Cheguei na sala dos jovens hoje, estava uma discussão lá se eu era jovem ou não. Me chateou um pouco, tanto é que demorei a chegar aqui na frente quando os jovens vieram. Mas confesso também que com essa roupa aqui estou me sentindo uns 10 anos mais velho, tá? Mas eu tirando as brincadeiras, eu estou realmente muito feliz, muito grato, muito honrado de poder estar partilhando da palavra do Senhor, porque eu creio que a palavra do Senhor é o nosso mapa, é o nosso guia, é aquilo que nós precisamos para viver. Sem ela, estamos completamente perdidos. Por isso queremos orar agora e pedir a direção de Deus para que Ele possa direcionar e que tudo que venha a ser falado aqui venha dEle e nada além disso. Que o Espírito Santo possa manifestar e operar em nossos corações. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que temos de estar em Tua casa, Pai. Mais uma oportunidade que temos de estar reunidos aqui
para aprender de Ti, Pai, para conhecermos a Ti, para sabermos exatamente aquilo que o Senhor quer de nossas vidas, aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo possa agir hoje grandemente e que nós possamos sair daqui diferente do que entramos, Pai. Que o Senhor possa falar grandemente aos nossos corações individualmente, conforme cada um aqui, Pai, e que tudo que venha a ser falado venha estritamente de Ti, nenhuma palavra de humano, nenhuma palavra de homem, Pai, mas a palavra que vem de Ti, o Teu Espírito Santo operando em nossas vidas. Por isso pedimos a Tua direção e já Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é o Deus que opera em nossas vidas. Por isso Te oramos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, o famoso teólogo, escritor C.S. Lewis, ele traz uma afirmação em uma de suas obras, Cristianismo Puro e Simples, que pode soar um pouco esquisito aos nossos ouvidos. Ele diz que todo ser humano está, a cada momento, progredindo para um de dois destinos, ou a se tornar uma criatura celestial ou uma criatura infernal. Não existe uma versão neutra de você. Todos os dias você está ou se tornando mais parecido com uma criatura celestial ou mais parecido com uma criatura infernal. E muitas vezes é de fato o que acontece em nossas vidas. Filólogos como Sartre e Worf, eles fizeram uma pesquisa e mostraram que a própria linguagem, o idioma, condiciona a maneira como pensamos. Por exemplo, países em que a palavra ponte está no masculino, quando são perguntados a descreverem as características de uma ponte, descrevem como robusta, como imponente, algo geralmente mais volumoso. E já em países onde a palavra ponte é feminina, eles geralmente descrevem como graciosa, como bonita, como frágil. Percebe que a própria linguagem interfere na maneira como nós pensamos, como nós vivemos, como nós enxergamos o mundo. Então, essa frase, nesse sentido, essa frase de C.S. Lewis tem razão. Todos os dias nós estamos sendo moldados para um de dois destinos possíveis. Ou nos tornamos mais parecidos com Cristo, mais criaturas celestiais, ou nos tornamos mais criaturas infernais. Ele vai dizer mais, ele diz que todos os dias, partes de você e de mim, que não servem para nada, são cortadas. E são adicionadas novas partes. Todo dia você está mais próximo do céu, ou está mais próximo de uma versão que é o oposto do céu. Mas eu gostaria de levar os irmãos aqui para uma cena ainda mais interessante. Em outro livro do C.S. Lewis, que faz parte das Crônicas de Nárnia, que é o livro O Cavalo e Seu Menino, que é um pouco estranho, né? Geralmente ele fala o menino e o seu cavalo. Nesse livro é o oposto, é o cavalo e seu menino. Esse cavalo é gênio. O livro é muito interessante. Mas tem um certo momento desse livro que os protagonistas já cansados chegam aos pés de uma terra chamada as Terras Altas de Archem. E quando eles olham, eles já cansados da viagem, eles veem uma relva perfeita, linda, brilhante, esmeralda. Um local que evocava neles o sentimento de eu preciso repousar nesse lugar, eu preciso deitar aqui. Eles já cansados decidem fazer isso. Ali era a terra onde vivia Aslan, que claramente nas obras de Lewis significa Jesus. Eles olham e quando eles chegam perto e começam a pisar naquela relva verde, linda, maravilhosa, seus pés começam a ser furados, cortados. E a gente pensa, poxa, essa relva era má. Não era um local bom como a gente pensa. Não. Essa relva, na verdade, ela era gloriosa. Essa relva não era má, pelo contrário. Era a própria glória dessa relva que a tornava perigosa. Não é exatamente o que aconteceu com Moisés, quando ele pede para ver a Deus. Deus fala, ok, mas só que o seu corpo não aguenta. Você não está preparado para ver a minha glória. Então Deus passa na fenda, tapa, passa de costas. Porque a glória de Deus é tão grande que o machucaria. Então, nessa relva que ele descreve que acontece no livro, eles não estavam preparados, seus pés descalços, não preparados, precisavam então que Aslan os guiasse por um caminho de preparação para que então eles pudessem passar por aquela relva. E essa é a perfeita ilustração do que acontece na nossa vida espiritual, meus irmãos. A glória de Deus, a glória da santidade de Deus é tão potente, ela é tão grande, que nossos corpos não preparados, se não estivermos preparados, não poderemos fazer parte do projeto dele. Por isso que a Bíblia em Hebreus vai dizer que sem santidade ninguém verá o Senhor. Há uma barreira intransponível entre o mundo de Nárnia no livro e o mundo normal. Da mesma maneira que há uma barreira intransponível entre o mundo de Deus e o nosso mundo. Mas Deus, ele opera para que nós sejamos transformados. Isso tudo nos leva a uma pergunta. Como então nós podemos ser edificados? Como nós podemos ser transformados para estarmos preparados para adentrar a essa terra? Para adentrar a essa presença, essa glória de Deus?
E nós temos um texto da Escritura Sagrada que fala exatamente disso. O texto é o texto de Efésios 2, capítulos 20 até o 22, que nós vamos ler. Esse texto ele fala justamente de um edifício, de um projeto de Deus que é construído. Ele vai falar que nós fazemos parte de um projeto divino, de um projeto de construção divino, o qual nós precisamos de Deus para que ele seja cumprido. Acredito que a maioria dos irmãos já acharam, falta um ou outro. Efésios 2, versos 20 até o 22, ele diz exatamente assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Veja que esse texto fala de um projeto de construção divino, e ele mostra aqui claramente que, para nós fazermos parte, grave isso aqui que isso aqui é importante, para nós fazermos parte do projeto de construção divino, nós precisamos da EBD de Deus. EBD de Deus, edificação, base e desígnio. EBD, edificação, base e desígnio. É justamente o que esse texto fala. E ele começa já no primeiro ponto, que é a edificação. O texto já começa falando sobre o primeiro pilar da EBD de Deus. Edificação. Ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Isso é muito interessante, esse texto, meus irmãos, porque a palavra original aqui, ela está no particípio aoristo passivo, o que dá uma ideia, que isso enfatiza que essa ação de edificação de Deus, ela teve início no passado, um início concreto no passado, uma obra pontual e completa no passado, que deu início, mas que continua tendo efeitos contínuos hoje. Ou seja, no momento da nossa conversão, Deus iniciou o projeto, Deus iniciou essa obra de edificação. Ele começa a nos construir. Ou seja, você não é uma pedra qualquer. A partir do momento que você se converteu, Deus te trouxe para ser parte desse projeto divino. Mas o apóstolo Paulo ele vai além, ele diz que esse edifício, o qual ele está construindo, esse projeto de construção dele, ele está bem ajustado. E a palavra aqui é uma palavra que só tem aqui no Novo Testamento, a junção de duas palavras em uma só, ela tem o significado de um ajuste perfeito e harmonioso. Ou seja, Deus iniciou um projeto, você se tornou uma das pedras desse projeto, para juntos nós formarmos um projeto harmonioso, um ajuste fino. Esse é um termo técnico que Paulo usa, que justamente é o termo que era usado pelos artesãos quando eles poliam as pedras para se encaixarem, de maneira que nem o fio de uma navalha conseguisse passar entre elas. Percebe a profundidade aqui? Deus está construindo um edifício, nós somos as pedras, e Ele está nos ajustando de maneira que fique tão interligado, que nem mesmo o fio de uma lâmina, o fio de uma navalha consiga passar ali. Isso não é um ajuste qualquer, é realmente um encaixe perfeito. E por isso que no verso 22, ele vai dizer, no qual também vós juntamente sois edificados. Perceba que ele coloca que essa edificação, essa lapidação, esse ajuste que Deus vem fazendo, ele acontece em comunidade. Ele não acontece sozinho no meu quarto, lendo a Bíblia. Também faz parte, mas não é só isso. Precisa de uma comunidade, porque Deus nos ajusta juntamente com os outros. E aqui também é a junção de duas palavras que literalmente significa construir junto. Então ele diz, vocês são construídos juntos. Então essa transformação é intrinsecamente ligada ao nosso relacionamento com os irmãos. Não existe uma transformação total e verdadeira de Deus operando em nós se não for juntamente com os irmãos. Para os irmãos entenderem melhor a analogia que Paulo está fazendo aqui, eu vou contar para vocês, há pouco tempo, eu estava com o pastor Paulo Barata, e ele me pediu, falou, vamos lá em Góis, que para você participar lá no culto, vai ser interessante. E fomos, foi muito interessante, fomos no culto, e depois nós fomos lá em direção à casa, onde nós teríamos ali um momento de confraternização. Seguindo no caminho, eu achei estranho que de repente o pastor para, numa rua apertadinha, irmãos. E de repente o pastor começa a encostar o carro. Eu falei, ué, o que aconteceu? Aconteceu algum problema. Aí ele parou, ele fez questão de parar, saiu do carro e falou, olha esse muro aqui. Ele é feito de pedra.
E só pedra, não tem massa, não tem cimento nele que gruda. E ele está de pé há décadas aí, somente feito de pedra, uma pedra em cima da outra, uma pedra em cima da outra, que foi construído aquele muro. E esse muro de pé há anos. Eu fiquei impressionado, falei, verdade. Eu não consigo construir uma casa nem com cimento. Pego cimento e tijolo, provavelmente ela vai cair. Mas eles conseguiram, com pedra, ajeitar um muro de maneira que ele está firme há décadas. E robusto, você pode pisar, pode pular, pode se pendurar ali naquela mureta e ela não vai cair. É esse tipo de construção que Paulo está fazendo a referência aqui. Hoje nós construímos com tijolos, com cimento, com madeira, nós usamos esse tipo de ferramenta. Mas antigamente, por isso que o nome da profissão é pedreiro, ele trabalhava com pedras. Então, Paulo está trazendo essa metáfora aqui justamente desse pedreiro, que ele, quando ele ia construir algo, quando ele ia construir um edifício, ele pegava uma pedra, e falava, ok, essa pedra vai ser a pedra principal. E aí ele pegava outras pedras, e ele pegava uma pedra, analisava com essa e começava a procurar, girar aquela pedra procurando o melhor encaixe possível. Qual o lado dessa peça, junto com o lado dessa peça, que vai ter um encaixe interessante. Ele roda até que ele acha, olha, essa aqui está boa, essa aqui vai ter um encaixe bom. Então ele marcava com giz ou com carvão, aonde ele ia precisar talhar, onde ele ia precisar edificar, transformar aquilo ali. Então ele marcava e depois ele ia com a talhadeira, ia com as ferramentas necessárias, talhando, até que elas se encaixassem perfeitamente. E aí, essa metáfora que Paulo está trazendo aqui. Deus nos fez como pedras do edifício, e Ele pega, Ele nos talha, Ele nos edifica, Ele nos constrói, Ele nos pole como se pole um diamante bruto. Você viu o diamante? O diamante não é bonito quando você vê ele bruto. É uma pedra. E você vai talhando, e de repente ele fica aquele objeto lindo e brilhoso que tem. É isso que Deus está fazendo conosco. Mas tem um detalhe que Paulo vai além, quando ele fala, sois edificados juntos. Porque nessa metáfora que Paulo está trazendo, depois que o construtor ele alinhava aquelas duas pedras, que ele talhava, que ele edificava aquilo ali, o que ele precisava fazer? Lixar uma pedra na outra. Ele começava a esfregar uma pedra na outra para que aquilo ficasse afiado de maneira que grudasse e não passasse nada, ela ficasse extremamente alinhada, firme, e assim pudesse servir de uma construção que fosse com uma base sólida, construída como o muro lá do pastor Paulo Barata, que é construído só de pedras, e ele vai ficando forte, não cai. É isso que Paulo está falando. Nós, irmãos, para crescermos, para sermos edificados por Deus, precisamos ser transformados, e precisamos ser lixados uns com os outros, esfregados assim, para que nós possamos ser adaptados, para que nós tenhamos o polimento necessário para estarmos perfeitamente ajustados, para que, como parte desse edifício que Deus está construindo, esse edifício realmente seja um edifício grandioso, glorioso. E Deus está nos preparando para isso. E é um perigo muito grande nós queremos fazer parte de uma obra que é paralisada, que ela é centrada em si mesma. Não existe a construção de um edifício com uma pedra só. Nem com a maior pedra do mundo você consegue construir um edifício realmente bom só com essa pedra. Ela vai perder as suas bases, suas sustentações. O edifício ele é construído com várias pedras e uma alinhada, lapidada, edificada para fazer disso um verdadeiro edifício. Isso nos traz alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, isso nos ensina que nós devemos nos submeter ao nosso construtor. Se nós sabemos que Deus opera assim, que Ele tem um projeto de construção, do qual para nós fazermos parte, nós precisamos estar na EBD de Deus. O que é a EBD de Deus? Edificação, base, desígnio. E se nós sabemos disso, então nós precisamos nos submeter a Ele, a falar, Senhor, me lapida, age na minha vida. Eu quero perguntar para você pensar que é algo que mexeu comigo muito essa semana. Você está sendo sujeito a Deus? Você está realmente disposto a ser lapidado por Deus? A Deus pegar com um diamante bruto e talhar e bater para que você encontre o formato certo? Você está disposto a se submeter ao ajuste que Deus faz uns com os outros? Isso é muito importante, porque esse texto também nos ensina que nós precisamos estar engajados no canteiro de obras. E a EBD, hoje é o tema da EBD, né? A EBD é justamente esse canteiro de obras perfeito. É um privilégio que Deus nos dá, que é a oportunidade de nós estarmos juntos, sendo edificados, como é parte desse projeto, como pedras que são parte desse projeto perfeito de Deus. É onde nós podemos compartilhar as experiências uns com os outros. É onde eu posso ver como Deus está agindo na sua vida e você vê como Deus está agindo na minha vida. Onde eu olho para alguém que já está lapidado em alguma área e eu falo, vou me espelhar nele porque ele se espelha em Cristo, ele está parecido com Cristo. E ele olha na área que eu estou lapidado, ele se inspira também. Onde nós podemos compartilhar a experiência da vida real.
Por isso nós precisamos valorizar as demais pedras. As diferenças entre nós, as diferenças que há. Eu sou bastante diferente do pastor Paulo Barata, sou bastante diferente do Gabriel, sou diferente demais de todo mundo aqui. E vocês são diferentes de mim, nós somos diferentes entre nós. Mas é somente essa construção, essa obra desse arquiteto que é o Deus Todo-Poderoso, que pode pegar a nós pedras tão diferentes, tão desajustadas. E vamos ser sinceros, nós somos bem desajustados. Se compararmos com Cristo, nossa, como somos desajustados. Só essa obra maravilhosa de Deus, com esse arquiteto tão poderoso, que pode pegar pedras tão desajustadas, tão diferentes como nós somos, e alinhá-las num projeto glorioso. Que nós possamos realmente fazer parte desse projeto, nos deixarmos ser edificados. E esse é o primeiro ponto da EBD de Deus que é necessária para fazermos parte desse projeto divino. EBD de Deus, edificação, base. Esse é o segundo ponto que Paulo traz aqui. E é muito interessante, porque ele fala aqui, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. O fundamento dos apóstolos e dos profetas. E a palavra aqui, ela está no genitivo de origem, o que traz a ideia de que não são as pessoas chamadas apóstolos e profetas que são o nosso fundamento, mas o ensino dos apóstolos e dos profetas é que é o fundamento sobre o qual nós estamos sendo edificados nesse projeto de construção divina. Percebe? Aquilo que os profetas anunciaram no Antigo Testamento, aquilo que Deus revelou a esses profetas como receptores autorizados de Deus, e que hoje está na nossa escritura, que nós temos como escritura sagrada, como Antigo Testamento, juntamente com aquilo que Deus trouxe aos apóstolos, também receptores autorizados de Deus, é a base sobre a qual nós somos edificados. É essa verdade objetiva, revelada e imutável de Deus, que é a base sobre a qual nós estamos sendo edificados. Nós não estamos sendo edificados de maneira qualquer. Não é como se eu pegasse essa caneta aqui e fosse batendo e talhando ela de qualquer forma. Existe um modelo, existe uma forma, existe um propósito para o qual isso é feito. E nós somos edificados sobre um fundamento que nos leva a esse propósito perfeito. E Paulo vai além aqui, e ele diz que, ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. É um termo bonito, mas o que significa essa principal pedra de esquina? Lembra de como era a construção? Quando a pessoa ia fazer a construção, o que ela fazia? Ela escolhia uma pedra que estivesse com o melhor formato, a que estivesse no formato ideal. Ela pegava essa pedra, colocava ali para ser aquela pedra de esquina. Ou ela ia ser aquela pedra que unia duas paredes, que daria ali a direção e também a estabilidade, ou a pedra central que guiaria e alinharia todas as outras. Imagina o muro do pastor Paulo Barata. Vamos pensar que foi o senhor que construiu o muro. Não foi ele. Mas imagine esse muro do pastor, quando ele foi construído. Imagina que ele coloca uma pedra aqui, assim. Em vez isso aqui é uma pedra. Exercício imaginativo. Isso aqui é uma pedra. Imagina que ele colocasse assim. O que ia acontecer? Todo o resto do muro ia fazer isso aqui, ó. Ia ser um muro redondo, ia ser uma cerca, não ia ser de fato um muro. Não, primeiro se alinhava e essa pedra aqui era o padrão, era o modelo, era a pedra principal, a pedra angular, da qual todas as outras pedras iam se encaixando conforme o modelo dela. Então ele pegaria outra pedra, encaixaria naquele processo que eu falei da edificação, encaixaria nela. A próxima ia encaixar aqui do lado, no mesmo alinhamento que essa daqui. E assim sucessivamente esse muro é erguido. E essa é a ideia que Paulo quer trazer aqui. Nós somos edificados sobre esse fundamento e Cristo é a pedra que alinha tudo. É sobre o alinhamento de Cristo, sobre a direção dele, sobre o modelo de Cristo que esse muro é construído, que essa edificação, que esse projeto divino é construído. Então há uma relação indissociável aqui. Por um lado, há uma dimensão proposicional. As verdades ensinadas na Escritura são a base sobre a qual somos edificados. E por outro lado, somos alinhados com uma pessoa que é Jesus Cristo. E é Ele quem vai dar a direção. Então eu vou olhar, esse ensino, essa teologia, essa filosofia, esse modo de pensar está alinhado com Cristo? Está parecido com Cristo? Está no mesmo alinhamento que essa pedra aqui que é Cristo? Então eu sigo, então eu vou, mas se está diferente, eu fujo. Para os irmãos entenderem, tem um desenho japonês chamado One Piece. Às vezes eu assisto um desenho japonês, tem umas ideias interessantes ali. E nesse desenho, o maior dos piratas, ele é preso e quando ele está para ser degolado, ele anuncia a todos os pulmões, o meu tesouro eu escondi em uma das centenas de milhares de ilhas que temos aqui
e quem achar vai ser o dono desse tesouro. Podem começar. E aí criou um problema para a polícia, que tinha acabado de prender o maior dos piratas, e criou umas milhares de piratas que foram atrás desse grande tesouro. Imagine que você esteja nesse momento, e que você tenha uma informação privilegiada que sabe, esse tesouro está naquela ilha, uma ilha gigante, mas está lá. O que você precisaria para que você tivesse sucesso nessa empreitada de achar esse grande tesouro? Provavelmente você deve ter pensado, precisaria de um mapa, acho que ajudaria, não ajudaria? E uma bússola. Um mapa para você saber as localizações das coisas na ilha, para você se guiar, e uma bússola para apontar sempre o norte verdadeiro. E essa é a ideia que Paulo traz nesse texto. Nós temos justamente um mapa que é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Ela mostra onde nós devemos ir. A Escritura mostra onde nós não devemos ir, onde tem penhascos, onde tem espinhos, onde tem coisas que podem nos ferir, que podem nos desviar. E a Escritura, ela tem esse poder, e muitas vezes nós negligenciamos e procuramos usar o nosso próprio GPS. Um pouquinho de filosofia moderna, um pouquinho de pensamento psicológico positivo, um pouquinho de teologia da prosperidade, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, um pouquinho de sabedoria popular, e vamos tentando nos guiar por um GPS próprio que nós criamos. E aqui o que ele fala é o contrário. Ele fala, Deus tem um projeto, e você faz parte desse projeto. Ele deu aqui, a planta baixa desse projeto. Ele deu aquela pedra que guiaria. Ele nos deu um mapa, meus irmãos. Ele nos deu um mapa. E além do mapa, ele nos deu a bússola. Porque eu posso me perder, eu posso andar pela ilha seguindo o mapa, mas depois eu me perder. Mas se eu tiver uma bússola, ela sempre vai apontar para o norte verdadeiro. E Cristo é o norte verdadeiro, sobre o qual nós devemos olhar sempre e ver, eu estou de acordo com esse norte? Porque senão nós corremos o risco de nos tornar a Torre de Pisa. E quantas vezes nós estamos nos tornando a Torre de Pisa? Bonita, interessante de se ver, mas você olha para ela, ela está inclinada. E precisa de um monte de arranjos para manter ela em pé sem despencar. E nós não podemos nos tornar crentes que são uma Torre de Pisa. Deus quer construir em nós algo grandioso, algo maravilhoso. E isso nos traz também alguns ensinamentos importantes. Em primeiro lugar, quando Paulo fala isso, ele nos ensina que nós precisamos conhecer o mapa, meus irmãos. Nós não podemos negligenciar, porque se nós não conhecermos o mapa, ficaremos perdidos. O mundo vai nos levar. As pessoas, as filosofias, e quantos ensinamentos tem de famílias, do seu avô que ensinou para o seu pai, que ensinou para você, e você ensina para os seus filhos, que às vezes está errado. E quantas vezes nós passamos por circunstâncias na vida que moldam a nossa maneira de pensar. Lembra do exemplo que eu citei? O próprio idioma seu muda a sua maneira de pensar. Se a palavra ponte é feminina ou masculina, muda a maneira como você interpreta a ponte. Se ela é robusta ou se ela é frágil. Percebe? Isso muda completamente. Então nós somos influenciados, nós vamos ser direcionados para sentidos completamente opostos. E Paulo fala aqui, não, vocês têm um mapa, vocês têm a Escritura, vocês são edificados sobre esse fundamento. E vocês olham para ele. E como que você sabe se você está seguindo esse ensinamento corretamente? Se você está interpretando corretamente a Escritura? Olha para Cristo. E meus irmãos, a EBD, a Escola Bíblica Dominical, é o local perfeito para nós fazermos isso. Para nós vermos Jesus cumprindo nas nossas vidas essa missão. Vermos Deus agindo e construindo você. E eu olho para o que Deus está fazendo na sua vida. E isso me inspira, eu falo, é isso que Deus está fazendo. É compartilharmos experiência. No domingo passado, tivemos um momento interessante com a Yasmin dando aula nos jovens, onde pessoas compartilharam experiências que tiveram com Deus. E isso nos edifica. Eu olho, eu vejo como Deus age, porque Deus ele fala conosco por intermédio do Espírito Santo, usando a Bíblia, a oração, as circunstâncias e a igreja, com o intuito de revelar a si mesmo seus propósitos, seus modos de agir. É através dos irmãos, é através dessa convivência, onde é que nós podemos aqui na EBD aprendermos de Deus. Não é Paulo não está falando aqui de simplesmente virmos aqui, sentarmos uns do lado dos outros, assistir um culto, irmos embora. São só pessoas que estão assistindo, como pessoas vão assistir espetáculos, vão assistir palestras. Deus nos chama aqui a realmente fazer parte desse edifício, a sermos edificados juntos, sabendo que nós temos o mapa, nós temos a bússola, temos aquele que vai nos alinhar para estarmos com Cristo. Por isso, rejeite materiais falsos. Engaje-se verdadeiramente naquele momento que nós temos, todo domingo, a oportunidade, o presente que Deus nos dá para sermos edificados, que é a Escola Bíblica Dominical. Que a gente possa realmente fazer isso.
E esse texto ele fala também um último ponto. Tá? Lembra da EBD de Deus? Os irmãos vão decorar, nunca mais vamos esquecer a EBD de Deus. EBD de Deus. Fazemos parte do projeto divino, projeto de construção divino. Precisamos fazer parte da EBD de Deus. Edificação, base. A base que é a Escritura e o norte que é Cristo e desígnio. O irmão Carlos decorou. Desígnio, propósito. Há um desígnio. Pensa comigo. Nós já vimos que Deus nos edifica. Vimos que Ele nos deu um mapa. Ele nos deu a base sobre a qual nós somos edificados. Aí eu pergunto para os irmãos, para quê? Meu filho que me pergunta muito, né? Eu falo, Arthur, não pode fazer isso. Arthur, não sei o quê, vem aqui. Arthur, faz isso aqui. Corrijo ele. Por quê? Ele quer entender o porquê. Para quê que eu vou fazer? Eu falo, Arthur, vai fazer não sei o quê. Aí, pronto, vai no mercado. Dani e eu no mercado. Vai fazer a compra, né? Aí pega e fala, Arthur, pega aí, vamos carregar essa compra aí. Tem que carregar um pouco. Ele, mas eu tenho que... Mas por quê? Porque tem que carregar. Aqui nós ajudamos uns aos outros. Não vai deixar sua mãe carregando peso, vai você carregar o peso. Pelo amor de Deus, né? Para já trazer algum ensino para ele. E ele quer entender o porquê. E por quê que Deus tem esse projeto de construção? Por que Deus está te edificando? Por que Deus está nos edificando? Porque Ele fala que a edificação é conjunta. Por que Ele nos deu a base? E esse texto também fala sobre o motivo disso. Ele fala exatamente no verso 21 e 22. Olha na sua Bíblia que ele diz. No qual todo o edifício, bem ajustado, a gente já falou sobre isso, certo? Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então, perceba que, em primeiro lugar, ele diz aqui que esse edifício ele cresce para ser santuário santo de Deus. Ele cresce, está no presente. Ele não cresceu ou ele vai crescer. Ele cresce, ele continuamente cresce. É algo dinâmico, não é algo que só aconteceu. Ele cresceu. Aí o edifício foi construído. Ele fala, não, esse edifício está sendo construído dia a dia. E ele fala que ele cresce para quê? Para ser santuário santo de Deus. E a palavra que ele utiliza aqui não é uma palavra, desculpa usar o meu grego aqui, pastor, não é a palavra hieron, que é a palavra para santuário comum. Ele utiliza a palavra naos, que é a palavra para o santo dos santos. Sabe o que era o santo dos santos? Era aquele local da presença plena de Deus dentro do templo. Dentro do templo, quando Deus ia se manifestar, Ele só manifestava a sua presença dentro do santo dos santos, onde somente o sumo sacerdote podia entrar. Inclusive, ele entrava, ao que dizem aí, a tradição que ele entrava com a corda amarrada, para caso Deus não aceitasse ali o arrependimento do povo, ele morria. E ninguém podia entrar, senão morria também. Então deixava uma cordinha para puxar o homem, né? Se ele morresse. Essa é a palavra, ele fala que nós crescemos, todo esse edifício do qual nós fazemos parte, somos pedras, cresce para ser o santo dos santos, esse local da manifestação e da habitação plena de Deus. Isso é muito forte, meus irmãos. Ele mostra que tudo isso, toda essa edificação ela é necessária, todo esse ajuste ele é necessário e é feito de acordo com as Escrituras, não por um capricho de Deus. Não é um propósito qualquer, tem um propósito magnífico. E esse propósito é nos transformar em templo santo de Deus, na habitação de Deus, o santuário da habitação de Deus. Ele fala que nós somos edificados e moldados para ser a habitação de Deus. Percebe o que está acontecendo aqui? Ele diz que nós somos transformados para mudarmos de identidade. E agora a nossa identidade é que nós somos a habitação de Deus. É o Deus infinito, todo-poderoso, transcendente, declarando o seu desígnio de fazer de nós, seres finitos e falhos, o local de sua habitação. E aí eu pergunto, como pode um Deus infinito habitar num ser finito como eu sou? Como ele vai habitar? E o apóstolo Paulo responde aqui nesse texto, ele fala, edificados para a morada de Deus no Espírito. Esse é o meio da transformação, é o Espírito Santo habitando em nós, que é Deus habitando em nós. E isso é muito forte, meus irmãos. Imagine que no Éden, Deus habitava com o homem. Hoje, Deus habita no homem. Olha a diferença disso, como pode isso? Para os irmãos entenderem bem, isso, nesse momento, aquela imagem que eu trouxe de C.S. Lewis, daquela relva perfeita, gloriosa, verde esmeralda, a coisa mais linda que alguém poderia ver, que mais que cortava os pés de quem pisava. É muito interessante para nós trazermos aqui.
Sabe por quê? Porque nós, com a nossa natureza pecaminosa, somos como esses viajantes com os pés descalços, não preparados para a santidade cortante de Deus. Por isso que ele fala que sem santidade ninguém verá a Deus. Quando Moisés pede para ver a Deus, Deus fala, o seu corpo não suporta, Moisés. Eu posso tapar a fenda e passar de costas na fenda, porque a minha santidade, a minha glória é tão grande que ela vai te machucar. E essa imagem que C.S. Lewis está evocando aqui, que já é uma imagem muito grande, mas tem algo que é ainda mais bonito. E aqui que está o cerne do Evangelho. O desígnio de Deus não é para que nós Esse texto é muito bonito nesse aspecto. O desígnio de Deus, presta atenção nisso aqui, que Paulo vai mais além do que C.S. Lewis foi. O desígnio de Deus não é para que nós sejamos preparados para entrar no local da sua habitação. O desígnio de Deus é para que nós nos tornemos o local da sua habitação. O desígnio dele vai além daquilo que C.S. Lewis falou. Ele está nos edificando para que nós sejamos essa relva verde perfeita, para que nós sejamos esse local da habitação de Deus. Nós, como igreja, somos o local da habitação do Todo-Poderoso, desse ser infinito, habitando dentro de nós, irmãos. É uma inversão cósmica, percebe? No Éden, Deus habitando entre os homens. Depois Jesus vem no Novo Testamento, habita entre os homens, restaurando começa aquela restauração daquele padrão perdido no Éden. Mas ele vai além, ele passa a habitar dentro dos homens. Ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Ele habita dentro, e nós somos edificados por Deus para quê? Para sermos santuário santo. Deus está nos construindo, ficando sobre essa base, para que nós sejamos esse santuário santo de Deus, esse santo dos santos, essa manifestação da presença perfeita de Deus. Ele, de fato, inverte a lógica cósmica do universo. Um ser infinito passa a habitar em seres finitos como nós somos. Imagine uma pilha de tijolos, e eu vou terminar com isso. Imagine uma pilha de tijolos, já é o final. Pilha de tijolos para lá num canteiro de obra, espalhados para lá e para cá, pedras espalhadas, aquelas pedras do muro do pastor, pedras espalhadas para todo lado. Para que serve aquilo? Mas depois que essas pedras são utilizadas, depois que esses tijolos são organizados, que eles são edificados, que eles são talhados, que eles são construídos sobre uma base, sobre uma direção, eles se tornam uma bela catedral, se torna um belo arranha-céu, se torna um belo edifício, e muitas vezes, dependendo da pessoa, tem lágrima nos olhos, fica emocionado de ver tamanha beleza, certos vitrais que nós vemos, talhados em pedra. O que transformou esse monte de tijolos, esse monte de pedras espalhadas, em algo que traz tamanha beleza, que nos emociona? O propósito para o qual ele foi edificado. Percebe? Essas pedras se transformaram em algo porque elas estavam dentro desse propósito. E Deus, ele pegou a nós, pedras de barro, pegou a nós, tijolinhos todos deformadinhos, e ele nos transformou em algo proveitoso. Ele fez de nós um santuário para a sua habitação, construiu um edifício, está nos edificando todos os dias para que esse edifício seja cada vez mais bonito, mais polido, mais perfeito, de acordo com a vontade dele. E para terminar, eu queria trazer que isso nos traz alguns ensinamentos. Primeiro, você não é um acidente espiritual. Você não é um mero casebre que é feito para qualquer coisa. Você é uma mansão, é um santuário feito para o próprio Deus. Nos ensina também que nós devemos estar na direção do Espírito Santo para sermos lapidados por Ele. E nos ensina que nós somos só lapidados quando nós estamos em comunidade, quando somos edificados juntamente uns com os outros, porque isso é passo necessário para que nós sejamos transformados. Então isso muda a maneira como nós olhamos. Quando você olhar uns para os outros, quando você olhar para a pessoa que está do seu lado, ele não é só um irmão que está do seu lado. Ele é mais uma pedra que está sendo edificada. É mais uma pedra que Deus está usando para edificar a sua vida, para transformar o seu caráter, transformar a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver o mundo, transformar as suas atitudes. Eu pergunto, você quer fazer parte desse projeto de Deus verdadeiramente? Você quer ser edificado? E se sim, você só tem uma de duas escolhas. Nós só temos uma de duas escolhas, meus irmãos. O caminho da construção própria, onde eu vou pegar o meu próprio alicerce, eu vou pegar minhas próprias ferramentas, que não são boas, e eu vou tentar ser edificado sozinho. Ou eu posso escolher o outro lado. Eu posso escolher o caminho da edificação divina, onde eu me submeto ao arquiteto, onde eu me submeto às outras pedras que vão ser edificadas. E que nesse processo eu confio que esse processo, ainda que doloroso, ele é guiado por um arquiteto perfeito que vai fazer disso um grande edifício.
edifício da habitação dele. E a escola dominical, ela é a oportunidade perfeita para isso, meus irmãos. É um presente que nós temos. Eu já participei de igreja que não tinha escola dominical. E isso faz muita diferença. Porque é onde nós podemos realmente aprender sobre o mapa. Onde nós podemos ser edificados, transformados uns com os outros. Onde olhamos uns para os outros e somos talhados juntamente, edificados juntamente. Lembrando que a nossa base, o nosso norte é Cristo Jesus. E se todos nós estivermos empenhados em ser esse edifício, Deus não vai ter um casebre para habitar. Ele vai ter realmente um santuário feito, digno da glória dele. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar e pedir ao Senhor que Ele possa falar nos corações. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa oportunidade, Pai, que temos de falar contigo, de aprender de Ti, Pai. Por isso, Pai, nesse momento de tamanha gratidão, eu quero pedir, Pai, por cada um de nós aqui, Pai, que o Senhor possa tocar os nossos corações aqui, que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra, Pai. Não somente aqui, para quando sairmos daqui a 2 horas, mas que ao longo dessa semana, ao longo de nossas vidas, nós possamos lembrar do nosso papel, do Teu desígnio, Pai, que é nos fazer santuário Teu, Pai. Que nós possamos lembrar desses alicerces da EBD, Pai, dessa edificação, dessa base, Pai, e desse propósito, desse desígnio Teu, Pai. Para que possamos fazer parte da EBD, para que possamos fazer parte da escola bíblica, que através dela, Pai, o Senhor possa operar grandemente, como vimos a Tua ação hoje, Pai, nesse culto especial de escola bíblica, Pai. Pedimos que o Senhor possa abençoar-nos grandemente para que possamos realmente cumprir o nosso papel como pedras vivas, Pai, sendo lapidadas por Ti, Pai. Por isso pedimos que o Teu Espírito Santo age em nossos corações e agradecemos porque nós sabemos que o Teu Espírito começou essa obra e Ele vai completar em nós, Pai. Nós só precisamos nos render a Ti, Pai. E nesse momento queremos dizer que nós nos rendemos, Pai. Por isso eu peço a Tua ação milagrosa e poderosa nas nossas vidas, porque não somos capazes de fazer nada, Pai. Por isso eu Te agradeço e peço a Tua mão, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nós vamos terminar com um hino de convite a vir à nossa escola dominical. Enquanto nós vamos cantar o nosso hino, os irmãos sintam-se à vontade para entregar as vossas ofertas e os vossos dízimos. E não vamos esquecer o desafio que a palavra de Deus nos trouxe nesta manhã, de sermos pedras humildes para a edificação da casa do Senhor, do corpo de Cristo. Amém. Então vamos ficar de pé e vamos cantar este hino, que é um convite. Vamos todos, alunos, à escola, a palavra de Deus, estudar.
Pai Santo, nós te agradecemos porque neste dia nos deste o privilégio de aqui estarmos para te louvar. Te agradecemos, Pai Santo, pela tua palavra que ecoou aos nossos corações. E te agradecemos por estes momentos em que podemos entregar as nossas ofertas e os nossos dízimos para o teu trabalho, Senhor. Pai Santo, rogamos a tua bênção para cada um de nós, que nos possas despedir e acompanhar e nos motivar para que possamos ser pedras vivas no teu reino. É o que nós te agradecemos e imploramos no nome santo de Jesus. Amém. Podeis sentar-nos enquanto escutamos o prelúdio, o pós-lúdio.